Olá, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade, né, discutindo os princípios da transferência confiável de dados. Ok? Então, na aula passada, a gente discutiu as versões do protocolo didático, né, que o Kurosi apresenta, chamado RDT. E vimos, aos poucos, nas diferentes versões desse protocolo, que eu insisto, é didático, o uso de diferentes mecanismos. Relembrando, a gente começou com o Internet Checksum para detectar bit errado. Usamos também ACK para sinalizar o recebimento com sucesso, né, do lado do receptor. Chegamos a usar também o número de sequência para detectar e identificar segmentos que chegaram duplicados. E também discutimos o uso do temporizador, que é um mecanismo utilizado para a origem, né, o lado da origem da camada de transporte, perceber que a informação não chegou do outro lado, supostamente, né? Isso não dá para ter certeza, mas se o segmento foi enviado, passar um determinado período definido como o limite do temporizador e o segmento, ou melhor, e o ACK referente a esse segmento não chegar no sentido inverso, a origem assume que aquele segmento foi descartado, né? Ok? Mas essa discussão que foi feita na aula anterior, a gente viu no finalzinho da aula que o protocolo RDT é do tipo pare ou espere, envia um segmento apenas, só depois que o ACK deste segmento chegar é que ele pode enviar o próximo segmento. A gente fez uma análisezinha e percebeu que a eficiência dessa abordagem é muito baixa. Então, o que na prática acaba acontecendo é o envio de mais de um segmento sem a confirmação de segmentos anteriores enviados, recebidos com sucesso. Isso dá uma característica, né, de paralelismo, né, o pipeline. Então, a gente vai estudar agora, vamos começar estudando dois protocolos, né, o Go Back to Any e a retransmissão seletiva, que são abordagens de protocolos que fazem uso disso que a gente chama de janelas deslizantes, tá? Ok? Vale ressaltar que aqui a gente trabalhou, né? Aqui eu me refiro no RDT, que era do tipo pare ou espere, a gente só utilizava duas combinações para número de sequência, 0 e 1, né? Por motivos óbvios, né? Agora a gente vai ter que utilizar um número maior de combinações para fazer a diferenciação de cada um desses segmentos que vão ser enviados, ok? Então esse slide ilustra um pouco como é que é possível aumentar a utilização da rede, né, com esse uso do pipeline. Então observe aqui, ó. Aqui no sentido de cima para baixo, né, a gente consegue visualizar a passagem do tempo, a linha do tempo, né? E no sentido aqui X, vamos dizer assim, né, na horizontal, a gente percebe a propagação dos bits do remetente em direção ao destinatário. Então aqui a gente visualiza, ó, a transmissão do primeiro segmento e o tempo que esse segmento leva para chegar no destinatário. Depois a gente visualiza o envio do ACK referente a esse segmento. Perfeito? Então agora, antes, no pare ou espere, só era um segmento até a chegada dele. Agora não. Nessa ilustração, a gente percebe que foram enviados 3 segmentos. 3 segmentos consecutivos foram enviados antes mesmo da chegada do reconhecimento do ACK do primeiro segmento, né? Então, olhando rapidamente, a gente percebe o quê? Mais informação foi enviada dentro de um mesmo RTT, né, o que é o Round Trip Time. Essa é a ideia de usar esse pipeline, né? Aumentar a utilização da rede, ok? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha, né, para o primeiro protocolo de janela deslizante, que é o Go Back to Any, tá? Aqui é uma visão do transmissor.
A gente vai entender, vai discutir já já essa imagem aqui, para entender o funcionamento do Go Back to End no lado do transmissor. Que a gente está considerando segmentos que vão ser enviados nesse processo aí, olhando para a camada de transporte, tá? Então, de início, é importante a gente entender o seguinte. No transmissor, a camada de transporte está recebendo informação de cima da camada de aplicação. Ok? Então, a camada de transporte tem que fazer uma gerência, uma gestão, para saber os dados que ele recebeu da camada de aplicação, criou segmentos e enviou. Quais aqueles que já foram enviados, quais os que foram enviados e recebidos com sucesso ou já reconhecidos, quais aqueles que foram enviados, mas ainda não foram reconhecidos, quais os que já estão prontos para ser enviados, mas ainda não foram enviados, e quais são segmentos que estão prontos, mas não podem ser enviados ainda. Então, aqui nessa figura a gente tem um pouco dessa ilustração. A gente não pode perder de vista que no lado do transmissor tem que haver essa gerência, né? Lembrem-se que o lado do transmissor está recebendo dados da camada de aplicação e ele vai encapsulando esses dados em segmentos, tá? Então, ó, esses primeiros segmentos aqui, mais escuros, é só olhar na legenda, ó, são segmentos que já foram enviados e já foram reconhecidos. Quando a gente fala já reconhecido, significa que ele recebeu um ACK de volta, né, do outro lado, de volta, o destino, o lado de destino, o lado do receptor, já recebeu o segmento e enviou ACK para eles. Então tá tudo beleza, isso aqui já foi transmitido com sucesso. Esse conjunto de segmentos aqui, cinza bem clarinho, são segmentos que foram enviados, mas ainda não foram reconhecidos. Então, o lado transmissor já enviou esses segmentos, mas ainda não recebeu o ACK para eles, né? Ainda não recebeu a confirmação de recebimento do lado do destino. Perfeito? Aí a gente ainda tem o quê? Esse cinza intermediário aqui são segmentos que já estão prontos do lado do transmissor, mas ainda não foram enviados. Vamos dizer assim, certo? Ou ainda, são slots de segmentos que podem ser criados e enviados mesmo antes da chegada do ACK deste segmento aqui, que é a base da janela. Tá? Então, se a gente for contar aqui, ó, a janela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Significa dizer que o transmissor pode enviar 14 segmentos sem o recebimento do ACK referente ao mais antigo. Então, se ele conseguir montar 14 segmentos, ele pode enviar todos os 14 segmentos em sequência. O 15º não pode ser enviado, porque existe a limitação da janela. Quando chegar o ACK para esse mais antigo, aí a base é deslocada, né, para o próximo segmento, a janela desliza e isso vai habilitar o envio deste próximo segmento aqui. Certo? Aí, assim, tem outra anotação aqui, que é o next número de sequência, para a gente entender. Na prática, ou melhor, de fato aqui, esse conjunto de segmentos poderiam ser enviados. Porque aqui não foram. É o estado que está ilustrando aqui, certo? Ainda não foram enviados. Então tem que ter um ponteiro para organizar qual vai ser o número de sequência do próximo segmento a ser enviado. Ok? E esses segmentos aqui são segmentos que não têm autorização para ser enviado ainda, porque a janela está bloqueando. Tá? Então, isso é um protocolo de janela deslizante, não é mais aquele pare ou espere, né, onde só pode ser enviado um segmento, mas, por outro lado, existe um limitador também, que é o tamanho da janela. Outro detalhe,
o ACK reconhece todos os pacotes, inclusive o número de sequência é um ACK acumulativo. O que é que significa dizer isso? Foram enviados todos esses segmentos aqui, certo? A gente está esperando o ACK para eles. Se chega um ACK para este segmento bem aqui, significa que todos os outros são reconhecidos de forma acumulativa. Tá? E o temporizador, em caso de descarte, né, o mecanismo usado para reagir em caso de descarte, o temporizador vai ser ativado para o segmento mais antigo enviado, ainda não reconhecido, que é a base da janela. Se houver um estouro do temporizador, obrigatoriamente todos os segmentos enviados, desde o mais antigo não reconhecido, serão retransmitidos. Ok? Então aqui tem mais uma descrição, né, do transmissor. Vamos olhar aqui. Houve uma chamada de cima. Significa dizer, a camada de aplicação está chamando a camada de transporte, né? Imaginando o protocolo Go Back to N, nesse caso aqui. Então, a primeira coisa que ele vai verificar é se a janela está cheia. A janela permite a transmissão de um novo segmento? Se for possível, se ela está cheia, significa que ele não pode enviar dados ainda. Então, ele devolve os dados para a camada de cima. Se a janela não estiver cheia, significa que ele vai pegar esses dados, vai criar um segmento e vai colocar neste segmento a informação que consta naquele ponteiro que a gente viu no slide anterior, o próximo número de sequência. Certo? E vai aguardar um ACK. Então, ele pode receber um reconhecimento do pacote com o número de sequência X. Então, como o ACK é cumulativo, se chega um ACK para o número de sequência X, significa que todos os segmentos da base da janela até X são reconhecidos. Isso é o efeito de reconhecimento acumulativo. Tá? E, obviamente, depois de reconhecer todos esses segmentos da base até X, considerando que X é o número de sequência do ACK que foi recebido, ele vai ter que reiniciar o temporizador para o próximo segmento não reconhecido, que seria o X mais 1. Se houver um estouro de temporizador, o protocolo, o transmissor, vai retransmitir todos os segmentos da base até o N. Ok? Então, se a gente pensar que aqui ele está sinalizando que a base é o N, né? Certo? Então, ele vai transmitir da base até o último transmitido e ainda não reconhecido. Por isso o nome de volta a N, né? Go back to N. Então, nessa alusão a Go back to N, N é o segmento transmitido referente à base. Tá? Então, vamos analisar aqui a máquina de estado finito do transmissor do Go Back to N. Estado inicial, está aqui, né? Ele inicia base igual a 1 e o next, número de sequência, também 1. Então, se a camada de aplicação, né, passa dados para a camada de transporte, a primeira coisa que ele vai avaliar é se o número de sequência é menor do que a base mais N. Base mais N é a janela, né? Certo? Então, se isso for verdade, significa que a janela permite a transmissão de novos segmentos. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar um pacote, vai colocar no pacote o número de sequência, um segmento, né? O número de sequência, os dados, o checksum, a verificação de erro, ok? E aqui ele está, é um vetor respeitando essa estrutura, né, de vários segmentos, perfeito?
porque ele vai ter que gerenciar todos esses segmentos, né? Então, depois que ele faz isso, ele envia essa estrutura. Perfeito? Aí ele vai verificar também se esse segmento, ou melhor, se o número de sequência é igual à base, significa que ele está enviando o primeiro segmento, né? Referente à base da janela. Então, se é a base da janela, o segmento que está sendo enviado, eu preciso ligar o temporizador. E aí ele incrementa o número de sequência. Se por acaso o que eu estiver enviando não for a base da janela, eu não vou iniciar o temporizador, porque ele já vai estar ligado para um número de sequência, perdão, para um segmento mais antigo. Ok? E se a janela não permitir o envio de novos segmentos, ele devolve os dados para a camada de cima. Certo? E volta a esperar aqui. Situação. Estourou o temporizador. Então ele vai fazer aqui, ó, ele vai reiniciar o temporizador e vai retransmitir todos os segmentos a partir da base até o N, que é exatamente o próximo número de sequência menos 1. Certo? Então, só para a gente entender. Aqui ele vai colocando os segmentos num vetor, né? Tá? Então aqui, pessoal, está considerando a chegada, né, da camada de rede, da camada de baixo, recebimento de um segmento que não está corrompido. Ok? Aqui a gente inseriu essa linha simplesmente para garantir que o número de sequência do referente ao segmento que foi recebido, ao ACK recebido, é maior do que a base. Tá? Se houver alguma desincronia, isso poderia gerar problema. Então, essas ações só vão ser feitas se o ACK for maior do que a base. Né? Maior ou igual à base. Obviamente, se por alguma desincronia de estados chegar ao número de sequência menor do que a base, nada deve ser feito, né? Porque qualquer segmento antes da base já foi recebido com sucesso, ok? Então, se for maior ou igual à base, ele altera a base, né? Ó. A base vai passar a ser o número de sequência seguinte àquele que foi recebido. Certo? Mais um. Se a base for igual ao próximo, significa, ao próximo número de sequência, significa que todos os segmentos enviados estão sendo confirmados com sucesso. Então, gente, desliga o temporizador. Significa dizer que não tem nenhum segmento pendente de reconhecimento. Se isso não for verdade, então vai ser religado um temporizador. Ok? Esse temporizador vai ficar associado ao segmento mais antigo enviado e ainda não reconhecido, que é exatamente aquele da nova base, né? Que é o número de sequência que foi reconhecido mais um. Perfeito? Se a informação chegar e estiver corrompida, ele desconsidera. Certo? E aí esses são os estados. Aqui é o estado inicial. Beleza? Ok, então vamos analisar agora a máquina de estado finito do receptor do Go Back to N, tá? Então, primeiro tem umas observações aqui. O receptor é simples, ele vai usar apenas ACK, ele vai sempre enviar ACK para o pacote recebido corretamente com o maior número de sequência em ordem. A gente não pode perder de vista que o Go Back to N utiliza
reconhecimento acumulativo, certo? Então, se chega no receptor segmentos, número de sequência 1, 2, 3, 4, 5, ele só precisa mandar o ACK para 5. Porque na hora que chegar o ACK para 5 na origem, 1, 2, 3, 4, 5 serão reconhecidos de forma acumulada. Perfeito? Então, está sujeito a gerar ACKs duplicados, né? Mas tem que ter um controle aqui, ó, que é o número de sequência que é esperado. Então, é importante chamar a atenção que os pacotes, melhor, os segmentos recebidos fora de ordem serão descartados. Então, o Go Back to N ele não usa buffer para armazenar segmentos fora de ordem. Por isso que ele precisa dessa variável aqui, ó. Qual é o próximo segmento que ele espera na ordem? Tá? É usando essa variável do número de sequência esperado, qual é o próximo que ele aguarda chegar, que vai ajudar a fazer esse controle, né? E como eu disse, ele pode reconhecer o pacote com maior número de sequência em ordem. Aquele que eu mencionei, né? Recebeu os segmentos 1, 2, 3, 4, 5, ele só precisa reconhecer os 5. Os anteriores, 5 e os anteriores serão reconhecidos de forma acumulada. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui na máquina de estado. Recebeu um segmento, isso é no receptor, hein, pessoal? Recebeu um segmento, não está corrompido e aí ele vai extrair aqui, ó, o número de sequência do segmento e verifica se é o esperado, certo? Se o número de sequência for o que ele está esperando, significa que o segmento está chegando, está em ordem, né? Em relação àqueles segmentos que ele já reconheceu. Ele vai extrair os dados, entregar para a camada de aplicação, vai criar um pacote que tem um ACK para o número de sequência esperado, que foi o que ele acabou de receber, e coloca um checksum. Envia esse segmento em direção à origem, né, ao transmissor, e incrementa o número de sequência. Perfeito? Aqui seria o procedimento default. Qualquer coisa diferente disso aqui, ele vai enviar um ACK, né? Que é a mesma estrutura que já está aqui, ó. Ele vai enviar um ACK novamente, igual ao último ACK que ele enviou. E o estado inicial seria esperando o segmento com o número de sequência 1. Perfeito? E enviando um ACK para o número de sequência 0, com o checksum. Ok? Pessoal, vale lembrar que como o receptor tem que pegar esses dados em ordem, né, sem lacunas, e passar para a camada de aplicação, ele pode se dar o luxo aqui de não armazenar segmentos fora de ordem. Porque ele só vai poder passar para a aplicação na hora que todos os segmentos estiverem contínuos, né, e contíguos. Perfeito? Aí, nesse caso, se ele descarta, ele não envia ACK. Se ele não envia ACK, o que é que vai acontecer? Vai estourar o temporizador para aquele que chegou fora de ordem, ou melhor, para aquele que está faltando, e, consequentemente, a base do transmissor vai ser deslocada para esse, sendo retransmitido os seguintes, né? Beleza? Ok. Então, aqui um outro aspecto mesmo no estado inicial, ele já manda um ACK para 0, né? É só por um efeito de controle. Lá na origem, vocês
deve ter atentado que o primeiro número de sequência é 1. Então, esse envio de um ACK para 0 é só sincronismo entre origem e destino, né? Transmissor e receptor. Tá? Bom, vamos agora fazer uma análise com uma visão mais global, né? Analisando remetente e destinatário numa mesma visão, considerando uma janela de 4 segmentos. Então, ó, remetente envia o segmento 0. Só relembrar aqui que aqui a gente tem, ó, aqui é a passagem do tempo, né? O tempo avança assim. E aqui a gente tem o processo de propagação da informação do remetente ao destinatário e do destinatário ao remetente. Então, vamos lá. Remetente envia o segmento 0. O destinatário recebe o segmento. Aí ele manda um ACK para 0. Tá? Observe que agora, mesmo antes do ACK chegar, o ACK para 0 só chega aqui, né? Então, antes desse ACK chegar, o remetente agora envia o segmento 1, envia o segmento 2 e envia o segmento 3. Significa que, ó, ele espera porque a janela foi definida como 4 segmentos. Então, aqui ele enviou 4 segmentos. 4 segmentos estão pendentes em termos de ACK, então ele tem que esperar. Beleza? E todos os segmentos que foram chegando no destinatário, houve um ACK respectivo. Como o segmento 2 foi perdido, foi descartado, vamos dizer assim, né, no núcleo da rede, na ida, o destinatário não vai receber o segmento 2. E aqui a gente já pode avaliar, ó, que na hora que ele recebe o 3, ele descarta o segmento 3, porque ele recebeu o 0, o 1 e recebeu o 3. Está faltando o 2, né? Que foi descartado aqui. Descartado aqui que eu me refiro no núcleo da rede, né? Não chegou no destinatário. Então ele não armazena fora de ordem, descarta o segmento 3 e envia um ACK para o último que foi recebido com sucesso. O 1. Beleza? Ok. Aí, ó, na hora que chega, o tempo passa, chega o ACK para 0, a janela desliza, né? Quem passa a ser a base agora da janela? É o 1. Não é isso? O 0 foi enviado e foi recebido com sucesso. O mais antigo não recebido é o 1. Então, ele pode enviar mais um segmento. Nesse caso, 4. Dá tempo, chega o ACK para 1, desliza a janela novamente, ele pode enviar outro segmento, 5. Aí aqui a gente está tendo a visão de outro evento. Ó. Aqui estourou o temporizador para o 2. Certo? Vale chamar a atenção que o Go Back to N está usando um temporizador só, né? Então, na hora que ele enviou o segmento 0, ele ligou o temporizador. Na hora que ele recebeu o ACK de 0, ele desliga o temporizador para 0 e liga para o segmento referente à base, né? Que até então era 1. Né? Na hora que ele recebe o ACK para 1, ele reinicia o temporizador para 1. Perdão, para o próximo, para 2. Né? Então, aqui ó, deu tempo de estourar o temporizador. Temporizador referente ao pacote, o segmento 2. Significa ele vai reenviar o segmento da base até todos os outros que já foram enviados e ainda não reconhecidos. Isso aqui dá o nome ao protocolo, né? Go Back to N. Então, quem é que já foi enviado e ainda não foi reconhecido? Ó? Desde o 2, né? Até quem? Até o 5. Nesse instante aqui de tempo, note, neste instante de tempo, não chegou reconhecimento nem do 5, nem do 4, nem do 3 e nem do 2. Então ele reenvia 2, 3, 4, 5. Beleza, pessoal? Sim, outro aspecto que eu não chamei a atenção, ó.
a gente viu o descarte do segmento 3, né? Porque está faltando o 2. Na hora que chega o 4, também é descartado, continua faltando o 2. Chega o 5, também vai ser descartado, né? Ele só armazena em ordem. Então, aquele número de sequência que ele está esperando no destinatário é qual? É o 2. Enquanto não chegar o segmento 2, tudo aquilo que chegar vai ser descartado. Depois que ele recebe o segmento 2, é que ele pode receber o 3 e assim sucessivamente, tá? Então agora a gente vai discutir um segundo protocolo de entrega confiável de dados que trabalha com janela deslizante, que é o protocolo chamado retransmissão seletiva. Então, o receptor agora reconhece individualmente todos os segmentos recebidos corretamente. Diferente do Go Back to N, ele armazena segmentos no buffer, mesmo fora de ordem, né? Porque ele pode fazer a retransmissão seletiva. Tá? O transmissor apenas reenvia segmentos para os quais um ACK não foi recebido. E o temporizador do remetente, o remetente tem que ter um temporizador para cada segmento sem ACK. Não existe aquele efeito de ACK cumulativo que a gente viu no Go Back to N, tá? Janelas de transmissão, N número de sequências consecutivos, do mesmo jeito que no Go Back to N, né? Ele vai limitar o número de segmentos que podem ser enviados ainda sem reconhecimento de outros, né, anteriores. Bom, então agora aqui a gente vai analisar a janela tanto no emissor quanto no receptor, certo? Então aqui a visão A é no emissor e B no receptor, certo? Então aqui existe a representação da janela, do tamanho da janela N. Aqui a gente tem a base da janela, o próximo número de sequência a ser enviado. Então notem aqui na legenda que a gente tem número de sequência, segmentos que estão fora, não estão em uso, né? Seja porque já foram recebidos com sucesso ou porque ainda não foram autorizados, tá? Aí a gente tem em amarelo os segmentos enviados, mas que ainda não foram reconhecidos. Verde, aqueles que foram enviados e foram reconhecidos. É importante destacar que na retransmissão seletiva e o receptor, ele armazena segmentos fora de ordem. Então isso pode acontecer aqui, né? A base não foi reconhecida, mas segmentos do meio da janela, podemos dizer assim, já foram, né? E na cor azul, a gente tem oportunidades de envio de novos segmentos, respeitando a janela, né? Aqui é o próximo segmento, o próximo número de sequência a ser enviado. Então, se chega alguma informação da camada de aplicação para a camada de transporte, a camada de transporte vai criar um novo segmento e vai usar o próximo número de sequência nele. E aí transmite. Beleza? Do lado do receptor, a visão do receptor, o que é que a gente tem? Existem segmentos que não estão em uso, né? Ok? Seja porque já foram recebidos ou serão recebidos no futuro. Também tem a visão da janela no receptor. Tá certo? Aqui a gente tem cinza. É o próximo, na verdade próximo não, mas segmentos esperados, contidos na janela, mas que ainda não foram recebidos. Nesse rosa, a gente tem segmentos que foram recebidos fora de ordem e na cor azul, segmentos que estão dentro da janela, aceitos para serem recebidos por estarem dentro da janela.
Beleza? E aqui é a base de recebimento, né? Da janela. Essa base é porque ele tem que contar a janela. Tá? Então, ó, características aqui da retransmissão seletiva. No transmissor, recebeu dados de cima. Se o próximo número de sequência estiver disponível, né, respeitando a janela, ele envia o segmento e liga o temporizador para o segmento de número de sequência N, né? Notem que vai ter um temporizador para cada segmento, diferente do callback to N. Se estourou o temporizador, ele reenvia apenas o segmento cujo número de sequência estourou o temporizador. E é isso que permite a retransmissão seletiva de somente aqueles segmentos que tiveram o temporizador estourado. Tá? Então, é possível receber o ACK de qualquer segmento dentro da janela, né? Então, ele vai marcar cada um desses segmentos como recebido. Se o N for menor do que o pacote não reconhecido, ele avança a base da janela ao próximo número de sequência não reconhecido. Então, assim, a janela só vai deslizar se a base e os seguintes números de sequência forem reconhecidos. No receptor, existe a ideia de janela também, ó. Né? Lá no Go Back to N, existia só o próximo número de sequência aguardado ou esperado, né? Não tinha o conceito de janela no receptor, porque ele não armazena fora de ordem. Já aqui na retransmissão seletiva, ele tem uma janela de recepção. Então ele vai armazenar fora de ordem dentro dessa janela. Recebeu o segmento, envia o ACK para aquele segmento. Recebeu fora de ordem dentro da janela, ele armazena fora de ordem. Né? Isso, apesar de armazenar fora de ordem, ele só passa os segmentos para a camada de aplicação depois de receber as lacunas, né? Preencher as lacunas que estavam ausentes e organizar os dados em ordem. Só passa para a camada de cima aquilo que tiver completinho na ordem. Ok? Beleza? E aí, se ele recebe na ordem, ele avança a janela de recepção dele também. Caso contrário, ele vai ignorar, né, qualquer segmento fora da janela de recepção dele. Beleza? Vamos agora observar uma visão global, né, envolvendo transmissor e receptor, né, o funcionamento do protocolo retransmissão seletiva, considerando uma janela com n igual a 4. Tá? Então, ó, a janela está aqui. Significa que o emissor pode enviar até 4 segmentos. Nesse caso aqui, os números de sequência 0, 1, 2 e 3. Isso é permitido. Então, aqui, ó, ele envia o 0, envia o 1, envia o 2 e envia o 3. Porque ele ainda não recebeu o ACK da base. Tá? Neste exemplo, a gente está visualizando aqui que o pacote, o segmento 2, foi perdido no núcleo da rede. Né? Então, no receptor, o segmento 0 chega, ele manda o ACK. O segmento 1 chega, ele manda o ACK. O segmento 3 chega e ele manda um ACK para 3. Diferente do Go Back to N, né? Aqui ele vai armazenar o 3 fora de ordem. Beleza? Tá. Na hora que ele recebe, o emissor recebe o ACK do segmento 0, a janela desliza, né? Ó. Então ele pode enviar o segmento 4. Ok? Em seguida, chega o ACK do segmento 1, a janela desliza mais uma vez, ele pode enviar o segmento 5. Né? Aí,
Note aqui, ó, que esse AQ aqui está sinalizando que chegou o 3. Né? Tá faltando o AQ do 2 ainda. E até que o temporizador do segmento 2, ó, estourou. Significa que ele reenvia o segmento 2. Né? Aí depois chega o AQ para 4. Perfeito? Esse aqui é só sinalizando que o 2 ainda não chegou, né? Ele está armazenando fora de ordem. Ok? Perfeito? E aí, ó, o que vai acontecer? Quando chega o segmento 2 no destino, ele pode organizar, colocar em ordem e entregar do lado do destino, na camada de aplicação, os dados referentes aos segmentos 2, 3, 4 e 5. Né? Ele coloca em ordem e passa para a camada de aplicação, sinalizando um AQ para 2. Perfeito? Pessoal, então aqui a gente vai analisar a particularidade da retransmissão seletiva, né, que o Kurose aponta como um dilema. Isso tem a ver, ou acontece, em função do número de sequência e o tamanho da janela. Na verdade, esse problema só vai acontecer se tiver uma relação específica entre as combinações de número de sequência e o tamanho da janela. A gente vai analisar aqui, ó. Então, nessa parte superior da imagem, a gente tem a janela do emissor e do receptor, né? Respectivamente em azul e verde. Então, o emissor aqui envia o segmento 0, né? Na hora que o destino recebe o 0, a janela desliza e ele sinaliza o AQ para 0. Envia o segmento 1, envia o segmento 2. Note que o tamanho da janela é 3, ele só vai deslizar a janela quando receber AQ. Tá? Então, depois que ele envia o 2, ele fica travado. Os respectivos segmentos chegam no receptor, as janelas deslizam. Nesse cenário aqui, a gente está visualizando um AQ para 1, 2 e aqui deveria ficar aguardando o 3, né? Ele está aguardando o 3 aqui. Na hora que chega o AQ para 1, a janela desliza e aí o transmissor está habilitado a enviar o segmento 3, que vai ser descartado. Certo? Ok? E então, depois da chegada do AQ de 1, a janela desliza novamente e ele pode enviar o próximo segmento, que seria o segmento 0. Tá? Entendam aqui, ó, as combinações de número de sequência serão, nesse caso, nesse exemplo, 0, 1, 2 e 3. Depois de enviar o segmento de número 3, ele passa a enviar o 0, vai ficar cíclico. Tá? Agora vamos analisar esse outro caso aqui abaixo, né? Ó. A mesmo cenário. Envia o segmento 0, recebe, desliza a janela, manda o AQ para 0. Envia o segmento 1, a janela desliza no receptor, né? Manda o AQ para 1. Só que aconteceu? E ele vai enviar também o segmento 2, né? Mesma coisa, a janela desliza. Todos os 3 AQs foram descartados, certo? Então, vai ter um estouro de temporizador para ele retransmitir o segmento 0. Perfeito? Então, o que é que o Kurose discute aqui? Ó? Esses dois cenários aqui observem que são idênticos. Né? O receptor
que o receptor está enxergando nesse cenário aqui em cima e nesse cenário aqui embaixo é exatamente a mesma coisa. Estão vendo? Olha, o que aconteceu aqui não muda em nada em relação aqui, ó. Os estados são os mesmos. Entretanto, o que aconteceu do lado do transmissor não foi a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem o receptor não vê o lado do emissor e o comportamento do receptor é igual em ambos os casos, o que significa um problema, né? O receptor não vê a diferença entre os dois cenários. Não sabe se o pacote com número de sequência 0 é um novo pacote ou uma retransmissão. Que pacote é esse, pessoal? Ele está se referindo aqui, ó. Nesse caso, esse segmento, né? Aqui a gente vem falando pacote segmento, mas como a gente está tratando da camada de transporte, é mais apropriado a gente usar a palavra segmento, né? Então vejam, esse segmento 0 aqui, ó, neste primeiro exemplo, é uma transmissão de um novo segmento, né? O 0 foi enviado e recebido com sucesso. Aqui ele já transmitiu todos os 4 segmentos e está no novo ciclo de transmissões enviando o segmento 0. Neste caso aqui embaixo, não. Como o temporizador estourou, o segmento 0 aqui é uma retransmissão do primeiro. Perfeito? E o que está sendo destacado aqui, discutido, é que neste cenário, o receptor não sabe se esse segmento 0 é uma retransmissão, como aconteceu na parte B da figura, ou é um novo segmento, como aconteceu na parte A. Tá? Então, isso tem a ver com essa relação entre o tamanho da janela e o conjunto de combinações de número de sequência. Tá? Para isso ser evitado, a janela de transmissão tem que ser menor ou igual ao tamanho do espaço de número de sequência dividido por 2. Uma restrição, tá? Uma particularidade, né? Ok? Então, pessoal, até agora a gente discutiu as 4 primeiras sessões, né, do capítulo 3. A última sessão em particular, a gente discutiu princípios da transferência confiável de dados. Vale lembrar que aqui a gente não discutiu ainda como é que o TCP implementa a transferência confiável de dados, ok? A gente viu mecanismos, exemplos, a discussão que o Kuroso faz usando o protocolo didático do RDT, as limitações do protocolo do tipo pare ou espere, né? E essencialmente os protocolos go back to N e retransmissão seletiva, tá? Então agora a gente vai falar sobre o TCP especificamente, começando nas suas características, para depois discutir as suas funções mais específicas em termos da camada de transporte, né? Que a gente pode destacar a transferência confiável de dados, o controle de fluxo e o gerenciamento de conexões. Bom, pessoal, então vamos ter uma visão geral, né, do protocolo TCP, que é o Transmission Control Protocol. Esse protocolo está especificado nesse conjunto de RFCs, né? Lembrando que as RFCs são Requests for Comments, documentos do IETF que padronizam os protocolos tipicamente que rodam em cima de IP, né? Associados à arquitetura da internet. O TCP é um protocolo ponto a ponto, ele envolve um transmissor e um receptor. Lembre-se que aqui a gente está falando de hosts, né? São o processo transmissor e o processo receptor. A visão que ele tem é um envio de um fluxo de bytes ordenados e confiável. Ele não trabalha com mensagens, ele não é estruturado em mensagens, diferente dos protocolos da camada de aplicação. Ele enxerga, né, manipula um fluxo de bytes ordenados. Ele também tem essa característica de pipeline, né, onde o tamanho da janela
deslizante vai ser ajustado com base no controle de fluxo e no controle de congestionamento. A gente vai discutir isso mais à frente, tá? Mas ele usa os conceitos que a gente discutiu na sessão anterior, o conceito de janela deslizante, né? Que é um limitador do que pode ser enviado antes de o reconhecimento de segmentos mais antigos. Para isso, ele vai usar buffers de transmissão e recepção. Aqui a gente tem nessa figurinha uma ilustração, ó. Aqui a gente tem o processo na origem, o processo no destino, né? O socket, que a gente já estudou na multiplexação e demultiplexação, e um buffer, uma área de memória que vai ser alocada pelo sistema operacional no momento que a conexão do TCP é estabelecida. Vale ressaltar que o TCP é um protocolo orientado à conexão, né? Então, o que acontece? O processo quer enviar a informação, ele escreve nessa área de memória aqui da origem, certo? Então, em seguida, ele vai transmitir esses dados pelos segmentos em direção ao destino, né? Ok? Isso tudo visão dentro do protocolo TCP, perfeito? E aí o que acontece? Só depois de receber o ACK de volta do destino é que essa área de memória vai ser liberada, porque aqueles dados foram transferidos, né, com sucesso, ok? Então a gente tem limitação na memória, nas pontas, né, nas extremidades da conexão TCP. Isso tem que ficar muito claro, ok? E para isso, e para fazer essa gestão, né, desses espaços de memória, o TCP implementa o que a gente chama de controle de fluxo, tá? Então o fluxo é controlado para, por exemplo, impedir que um processo, um lado mais rápido, né, estoure o buffer do lado mais lento. A gente vai discutir mais à frente isso, ok? Então, o TCP ele opera com transmissão full duplex, o que significa que ele pode transmitir simultaneamente, né, nos dois sentidos, na mesma conexão. E ele tem uma quantidade máxima de dados que a camada de aplicação pode passar para ele e ele, respectivamente, transportar no mesmo segmento. Então, esse máximo segment size é a quantidade de máxima de dados que um segmento pode transportar. Além disso, como a gente disse, o TCP é orientado à conexão. Então, tem uma fase inicial, antes do envio dos dados, conhecido como three-way handshake, onde os dois lados da conexão TCP, eles vão trocar mensagens de controle, né, para estabelecer a conexão. Só depois disso é que os dados serão enviados. Ok? Então, esse slide mostra a estrutura do segmento TCP, né? Operando com palavras de 32 bits. Os dois primeiros campos a gente já discutiu as suas respectivas funções. São exatamente as portas de origem e porta de destino. São campos utilizados para fazer a multiplexação e a demultiplexação. O próximo campo, o terceiro campo, é o número de sequência. Então, esse número de sequência aqui, a gente já viu a função, o conceito do número de sequência. É usado para detectar segmentos enviados em duplicidade, né? Aqui a gente tem o número de reconhecimento, o ACK, né? E esse ACK já informa o número que ele está reconhecendo. Tanto é que tem o mesmo tamanho de palavras de 32 bits. Aí a gente tem um campo para o tamanho do cabeçalho. Tem um outro campo aqui que não é utilizado, né? Um campo para sinalizar dados urgentes, para sinalizar que esse segmento contém um ACK. Aqui a gente tem esses três segmentos aqui relacionados a estabelecimento, né, de conexão. São segmentos mais específicos para sinalização de controle e estabelecimento de conexão. Ok? Esse campo PSH sinaliza que os dados devem ser, ao chegar do lado do receptor, devem ser passados urgentemente para a camada de aplicação. Perfeito? E esse é a sinalização, né? Dados urgentes para a camada de aplicação e aqui um ponteiro para os dados urgentes. Tá?
Aqui a gente tem a janela de recepção. Isso aqui vai ser usado pelo controle de fluxo. A gente vai estudar mais à frente. E aqui a gente tem o checksum, o Internet Checksum, para fazer a verificação de erros de bit. Notem que ele também opera com 16 bits. É a mesma verificação de erro de bit que o UDP faz. Exatamente a mesma. Um campo para informações opcionais, tá? E a parte de dados, onde viajam os dados da camada de aplicação. Beleza? Vale a pena destacar que esses campos aqui, ó, apesar de existirem, né, foram pensados na fase de projeto. Que campos? PSH e ponteiros para dados urgentes, na prática eles não são utilizados. Tá? Aqui é a mesma visão, só que com as legendas, né, para cada um dos campos. A gente discutiu todos já. Beleza? Então, vamos dar uma repassadinha em cada um deles, né? Ó, 16 bits para número de porta de origem e de destino. Esses campos são fundamentais para multiplexação e demultiplexação do TCP, como a gente viu. Número de sequência, 32 bits para identificar segmentos duplicados. Número de reconhecimento vai dizer qual é o segmento que ele está reconhecendo. Isso aqui é possível, e aí tem um novo conceito, que é exatamente o conceito de pingback, ou de carona. Então, o segmento, ele viaja da origem para o destino e do destino para a origem. Na hora que, por exemplo, o destino está mandando informação para a origem, ele pode transportar de carona um ACK para um segmento que a origem enviou para ele anteriormente. Tá? A gente vai ver exemplos mais à frente. E aí a gente tem tamanho do cabeçalho. Tipicamente, o cabeçalho TCP tem 20 bytes. Tá? A janela de recepção tem 16 bits e vai ser usada para controlar o fluxo. Soma de verificação 16 bits, a gente já estudou isso no UDP, funciona exatamente da mesma forma. E mais um campo, o de opções, que tem tamanho variável, mas é raramente utilizado. Okay? Pode ser, por exemplo, usado para o remetente e destinatário negociarem o máximo segment size. Esse MSS é negociável entre as partes. Okay? Isso tipicamente acontece na fase de estabelecimento da conexão. Tá? Como a gente viu na estrutura, existe um conjunto de campos que eles são basicamente um bit. Né? Em programação a gente normalmente chama isso de flag, né? Pode estar ligado ou desligado. Que são o campo ACK, indica se o valor carregado no campo de reconhecimento é válido. Então, se houver o transporte de um ACK no sentido inverso, esse bit vai ser ligado. Os bits RST, SYN e FIN, eles são usados para estabelecer e encerrar a conexão TCP. A gente vai ver isso mais à frente. PSH indica que o destinatário deve repassar imediatamente os dados para a camada superior, mas tipicamente não é usado, né? Como a gente está destacando aqui no slide. E o RG mostra que existem dados urgentes no segmento que precisam ser informados para a camada do lado remetente, né? Para a camada superior. Ok? Então vamos discutir um pouquinho agora como é que funciona o número de sequência no TCP. O conceito é o mesmo que a gente viu anteriormente do número de sequência, né? O objetivo é identificar, por exemplo, segmentos em duplicidade e também ordenar esses segmentos, tá? Mas existe uma particularidade em como isso é feito no TCP. Então, a gente vai considerar que um host A deseja enviar um arquivo de 500 mil bytes através de uma conexão TCP. E o máximo segment size que ele vai trabalhar é de 1000 bytes. Tá? A gente não pode perder de vista que o TCP ele
considera um fluxo de bytes ordenados. Então, ele não visualiza segmentos em uma ordem. Ele interpreta bytes, tá? Portanto, o que é que vai acontecer? Ó? O número de sequência de cada segmento vai ser a relação do primeiro byte transportado em relação a todo o fluxo. Tem um exemplo para a gente entender isso com mais cuidado. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Então, um fluxo de bytes, vamos pensar, vai começar no byte 0. Né? E se o que vai ser transmitido no total são 500 mil bytes, todos esses bytes, obviamente, vão começar no byte 0, e o último byte vai ser o byte 499.999. Tá? Como a MSS é de 1000 bytes, cada segmento só pode transportar 1000 bytes. O primeiro segmento tem do byte 0 até o byte 999. O segundo segmento, por sua vez, do byte 1000 até o byte 1999. E o último segmento, né, dando um salto aqui, vai ser 599.000 até 599.999. Ok? O que vai identificar o número de sequência deste primeiro segmento é exatamente o primeiro byte dele, o que ele transporta, né? Então, no primeiro segmento, o primeiro byte que ele transporta é o byte 0 de todo o fluxo. O segundo segmento, o primeiro byte que ele transporta é o byte 1000. Então, o número de sequência do segundo segmento é 1000. Né? Por que esse byte é 1000? É o byte 1000 em relação a todo o fluxo. O último segmento. O primeiro byte do último segmento vai ser o 499.000. Então, o número de sequência do último segmento vai ser também 499.000. Então, aqui a gente tem uma outra visão, né? Ó. O primeiro segmento que vai ser enviado, os bytes vão ser, lembra? O TCP, ele manipula um fluxo de bytes. Então, ele vai pegando os bytes e vai enchendo o primeiro segmento. O primeiro byte que ele coloca é o byte 0, o último é o byte 999. Lembra que a máximo segmento size aqui é 1000. Qual é o número de sequência dele? É o primeiro byte relativo ao fluxo, que é o próprio byte 0. O segundo segmento, o primeiro byte que o segmento transporta em relação ao fluxo total de bytes é o byte 1000. E o último segmento, usando o mesmo raciocínio, o primeiro byte que o último segmento transporta é o byte 499.000. Então, esses aqui, né, os primeiros bytes de cada segmento serão, respectivamente, os números de sequência de cada um dos segmentos. Tá? Tá. Então, ó, continuando falando sobre o número de sequência, a gente tem algumas informações adicionais aqui. Primeiro, as conexões TCP não iniciam seus números de sequências do 0. Né? Lembra que o número de sequência é uma ordem relativa. Né? Então, cada lado da conexão TCP, a gente não pode perder de vista que é full duplex. Os dois lados estão enviando simultaneamente. Então, cada lado dessa conexão não começa com o byte 0. Né? O primeiro byte não vai ser, nessa ordem, 0 exatamente. Cada lado escolhe um número aleatório. Tá? E esse número aleatório, por exemplo, o lado da origem escolheu o número 33. O lado do destino escolheu o número 500. Então, no destino 500, o primeiro byte do fluxo que ele enviar vai ser 500.
E na origem, o primeiro byte do fluxo que ele enviar vai ser 33. Certo? Essa escolha de um número aleatório, ele reduz a probabilidade, né, de um segmento de uma conexão encerrada anteriormente estar presente na rede e tornar-se válido nessa nova conexão. Imagina alguma coisa que está em processo de retransmissão e ficou viajando aí na rede e nesse íntere a conexão seria concluída ou foi concluída e aberta uma nova, né? É para evitar esse tipo de probabilidade aí, ok? De toda forma, isso é um detalhe, tá? O Kurose, ele apresenta alguns conceitos e exemplos, né, do funcionamento do protocolo TCP, usando o Telnet como exemplo, tá? Então, o Telnet é um protocolo da camada de aplicação que ele é usado para fazer login remoto, né? Significa você ter acesso a uma outra máquina remota como se estivesse nela, tá? Vale chamar a atenção que é uma aplicação mais limitada, né? Mais antiga e deficiente. Ela não faz criptografia. Significa dizer que se alguém acessar o meio, consegue capturar e entender as mensagens que estão sendo enviadas de um lado para o outro. Mas tudo bem, a gente vai usar ele aqui mais como um exemplo para entender algumas particularidades do TCP. Então, nesse conceito, um host A, que seria um processo cliente, inicia uma sessão telnet com o host B, seria o processo servidor. Cada caractere digitado em A será enviado para o servidor B e retorna um eco, que é o mesmo caractere. Isso para garantir que cada caractere digitado já foi recebido pelo servidor. Então, se eu estou na minha máquina aqui e eu vou digitar uma palavra redes, eu digito R, o R só vai aparecer na minha tela depois que foi enviado para o destino e voltou do destino para mim com o efeito de ACK. Só depois disso é que a palavra R aparece na minha tela. Tá? Então, cada caractere atravessa a rede duas vezes. Então, vamos avaliar esse exemplo, né, da aplicação Telnet. Aqui está o host A e o host B. Mais uma vez, a gente tem essa figurinha onde na vertical a gente tem a evolução do tempo e na horizontal a propagação dos dados. Então, no hospedeiro A, o usuário digita a letra C. Vai ser enviado um segmento TCP com o caractere C na parte de dados. Perfeito? E aqui a gente está... o lado A, né, o hospedeiro A, começou o fluxo com o número de sequência 42. Significa, então, que esse número de sequência 42 está associado ao caractere C. Isso viaja na rede, chega no destino, e o destino tem que fazer o eco, né? E enviar o mesmo número de sequência, o mesmo caractere C. Sim, um outro detalhe aqui, ó. Por que ele está com ACK para 79? Isso aqui é para dizer que ele está enviando 42 e está esperando o 79. Ok? Beleza. Então, ó, na hora que chega aqui no B, o caractere C, no host B, né? Dá para fazer confusão, né? A é o hospedeiro, o host A. C é o caractere que o host A está enviando para B, né? E B é o outro lado da conexão TCP. Então, o host B recebeu o C, vai ter que enviar o eco do caractere C. Então, ele criou um segmento com o número de sequência 79, e esse 79 também transporta um ACK de carona, né? Ó, pingback. Esse 43 é um ACK para o segmento anterior. Porque no TCP,
Tem até aqui destacando, né? Ó. O ACK, o reconhecimento, é feito para o número de sequência do próximo byte esperado do outro lado. E é cumulativo. Então, na hora que o host B envia um ACK para 43, é como se ele dissesse assim, ó, agora eu estou esperando é o 43, certo? Se ele está esperando o 43, é porque o 42 foi recebido com sucesso. Do mesmo jeito, quando ele envia o host A, o caractere C, ele está fazendo um ACK para 79 aqui, ó. Qual é o efeito? É dizendo A dizendo para B que o próximo byte que ele espera é o 79. Tanto é que o eco do C foi exatamente com o número de sequência 79. Quando o eco chega no host A, ele envia ó, um outro número de sequência com o número 43, né, informando um ACK para 80, o que significa dizer que 79 foi recebido com sucesso. Então a gente tem que tomar um cuidado aqui, ó, que é o seguinte, o C aqui são dados da camada de aplicação, tanto na ida como na volta, tá? Então aqui a gente está transportando no mesmo segmento dados da camada de aplicação e um ACK para o segmento enviado anteriormente. Como a aplicação usada é o Telnet, existe esse conceito de eco. Né? Então, por coincidência, os dados enviados na camada de aplicação acabam sendo, de certa forma, um reconhecimento duplo, né? Ok? Em nível da camada de transporte e em nível da camada de aplicação. Mas o que a gente quer chamar a atenção é essa possibilidade de enviar um reconhecimento de carona junto com o segmento de dados. Beleza? Aí tem uma perguntinha aqui. Como é que o receptor trata segmentos fora de ordem? Então, na especificação do TCP, né, naquela RFC que diz como é que deve ser implementado o TCP, isso não está detalhado, é omisso. Não deixa claro na especificação. O que significa dizer que quem vai implementar o TCP é que vai decidir o que é que vai ser feito com segmentos fora de ordem. Tá? Então, se isso não está especificado, só tem duas alternativas: descartar ou armazenar fora de ordem. Na prática, armazenar esses segmentos fora de ordem é mais eficiente. Então, na prática, acaba sendo mais usado. Né? Segmentos que chegam fora de ordem são armazenados na esperança de as lacunas existentes serem eliminadas com a chegada de segmentos retransmitidos. E utiliza-se o número de sequência para colocar tudo isso em ordem e só depois passar para a camada de aplicação. Tá? Mas isso não é especificado no TCP. Bom, então vamos falar um pouquinho agora do temporizador, né? Que é o mecanismo de transferência confiável de dados para reagir a descarte de pacotes no núcleo da rede. Como a gente viu, tem que ser definido um temporizador na origem, né? De tal forma que foi enviado o segmento, liga o temporizador, estourou o temporizador, quer dizer, passou do limite máximo aceitável, esperando um ACK de retorno, esse ACK não chegou, vai ser retransmitido o segmento específico. Aí temos uma questão: qual valor deve ser definido nesse temporizador? Né? Veja, se o temporizador for muito curto, não der tempo suficiente do segmento ser transmitido, chegar do outro lado e o outro lado mandar um ACK de volta, esse temporizador sendo curto, ele vai estourar antes do ACK chegar e vai retransmitir desnecessariamente, certo? Já se ele, por outro lado, for longo demais, o efeito é o contrário. Ele transmite o segmento, espera muito até tomar a decisão de reenviar. O que significa que vai demorar bastante a reagir às perdas. Então, esse temporizador
ele tem que ter uma certa dinamicidade para poder ser ajustado ou flutuar de forma dinâmica em função da realidade da rede, tá? Então, o TCP ele faz isso usando estimativas do round trip time, aquele tempo de ir e vir, ok? A gente vai analisar agora como é que isso é feito, como é que se estima o RTT, tá? Então, a primeira variável aqui seria sample RTT, o tempo medido entre transmissão do segmento e o ACK do segmento correspondente. Veja que se o TCP está o tempo todo enviando segmentos e recebendo ACKs para esses segmentos, ele consegue calcular o RTT no passado, né? De coisas que já aconteceram. Perfeito? E ele vai medindo isso e estuda, vamos dizer assim, existe uma equação que reflete como é que está variando o RTT. E ele usa essas medidas do passado para tentar estimar o temporizador. Certo? Então, como a gente disse, ó, o que é que ele está tentando fazer? Ele quer estimar, né? Dizendo grosseiramente, estimar que seria algo do tipo adivinhar com alguma probabilidade de erro qual vai ser o RTT da próxima transmissão, certo? Então, essa estimativa utiliza uma média, né, que a gente chama média móvel exponencial ponderada, usando a estimativa anterior, né, mais a última amostra do RTT. De tal forma que existe uma influência de cada amostra nessa média ao longo do tempo, tá? Mas ela diminui exponencialmente, que tem a ver com esses valores de alfa e 1 menos alfa aqui. Então, existe uma estimativa no passado, vai ser utilizada na média, e agora a gente vai influenciar essa nova estimativa, a nova estimativa ou a estimativa atual vai ser influenciada pela média do passado e a última amostra de RTT. Ok? O que é essa última amostra de RTT? O último segmento que ele enviou e a medida entre o envio do segmento e o recebimento do ACK dela. De tal forma que é possível achar essa estimativa de RTT. Por que é, pessoal, que a gente está interessado nessa estimativa de RTT? Todo segmento que vai ser enviado, a gente precisa ligar um temporizador. Qual é o tempo que a gente vai definir como limite? Então, esse tempo, a gente quer que leve em consideração a realidade da rede atual, vamos dizer assim, não é? Então, estimar o próximo RTT vai nos ajudar a escolher um temporizador nem muito longo, nem muito curto. A gente viu nos slides anteriores que um temporizador muito longo demora demais a reagir e um temporizador muito curto acaba gerando, muitas vezes, a retransmissão de forma desnecessária, né? Porque ele retransmite prematuramente o segmento, achando que ele foi descartado, mas na verdade não foi tempo suficiente para voltar ao ACK que ele espera. Ok? Então, esse gráfico aqui, que tem RTT em milissegundos no eixo Y e o tempo em segundos no eixo X, mostra como flutua a estimativa do RTT e a amostra do RTT. Né? Então, o que a gente consegue visualizar? Nessa curva mais escura, é exatamente o que ele está tentando adivinhar, tentando prever no futuro, né? Estimativa, certo? E aqui, ó, esse outro gráfico mais cinza mais claro é exatamente o que aconteceu do RTT. Então, a gente observa que, apesar de não ser preciso a estimativa, ela está flutuando aqui bem próximo das amostras de RTT, que é exatamente o que a gente deseja, né? A gente quer um número próximo da realidade e que consiga influenciar de forma dinâmica
o tempo definido pelo temporizador, a ser definido no temporizador. Beleza? Então, pessoal, em função daquele erro que a gente viu no slide anterior, né, que é esperado, a estimativa do RTT nem sempre, na verdade, ela sempre erra um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, o temporizador vai tentar considerar essa variação, né? Essa variação da estimativa do RTT. É uma espécie de gordurinha, uma margem de segurança, para evitar grandes influências na definição do temporizador em função dessa variação. Então, é calculado também o desvio do RTT. Vai se estimar, né, esse desvio aqui, ó, que é exatamente o quê? A diferença do que foi observado menos o que foi estimado. Isso seria a variação, né? Ok? E usando a mesma forma que a gente viu há pouco, né? Da última medida e da média anterior, ele vai ter esse DEV-RTT, que é uma estimativa da variação. Então, na prática, o temporizador, que vai ser definido para cada novo segmento enviado, vai ser a estimativa de RTT mais 4 vezes a estimativa de variação dele, esse desvio. Tá? Esse é o valor que vai ser definido no temporizador de cada segmento. Lembrando que em cada novo segmento, a estimativa mudou, supostamente, e a variação dela também mudou. Então, para cada novo segmento, a gente tem um possível novo valor definido no temporizador. Então, hoje a gente começou a falar sobre o transporte orientado à conexão da camada de transporte, né, que é implementado pelo protocolo TCP. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir como é que o TCP implementa a transferência confiável de dados. Hoje, basicamente, a gente falou sobre como é definido o número de sequência na conexão TCP, algumas características gerais, uma visão geral, e falamos também como é que é calculado e definido o valor a ser utilizado no temporizador, para garantir, se for necessário, reagir a situações de descarte de segmentos. Tá? A gente fala mais sobre isso e continua na próxima aula, falando sobre transferência confiável de dados no contexto do protocolo TCP. Tá bom? Então, até lá. Um abraço.